Eu vim falar um pouco, dar uma pincelada num trabalho que eu não iniciei, mas percorri de forma mais científica no mestrado. Mas como é pouco tempo, eu vou dar uma pincelada, assim, e aí quem tiver mais curiosidade, a gente conversa mais e eu posso mandar o material para vocês. Meu nome é Kim Sacramento, eu tenho 25 anos, estou aqui no doutorado da UFMG, com orientação do Fernando Chaib, mas eu sou da Bahia e iniciei os estudos de música aos 4 anos, tocando teclado, tocando flauta. Aos 9, comecei tocando percussão, lá no curso básico da Universidade Federal lá da Bahia. Esses anos todos, dos 9 até iniciar a graduação, onde fiz na Unesp, eu percebi diversas dificuldades minhas e de colegas percussionistas, mas imagino que são dificuldades de musicistas e estudiosos em geral. Dificuldades em absorver informações, em decorar informações novas, decorar novas, né, no caso da gente músico, decorar novas notas, decorar novos ritmos, decorar novas músicas. Indo para a graduação, aos 17, na Unesp, lá em São Paulo, eu comecei a pensar, né, através de estratégias. A gente não tem muito tempo para gastar, a gente tem milhões de coisas para fazer, concerto, ensaio, estudo, aulas. Então, a gente tem que otimizar o máximo possível tudo que a gente faz, né? Hoje em dia, no mundo, né, que a gente vive, a gente precisa otimizar de tudo. Então, na graduação, eu comecei a pensar como diminuir o tempo do meu estudo, mas melhorando cada vez mais o mesmo, né? Como utilizar, em vez de 2 horas para estudar a mesma coisa ou mais coisas, né? Quando eu concluí a graduação, entrei no mestrado, voltei para a Bahia, entrei no mestrado lá na UFBA, em Educação Musical, mestrado profissional, que é um mestrado que tem como característica o produto final, alguma coisa que você queira entregar, como um CD, um concerto, e um artigo. Como produto final, eu e a minha orientadora, Beatriz Alessio, a gente, né, conversando, tentando chegar em algum lugar, a gente achou interessante criar um guia de estudo eficiente para percussionistas, que é uma coisa que a gente não vê muito aqui no Brasil. Então, esses 2 anos de mestrado foram percorrendo bibliografias de outros instrumentos, ou até que não tem a ver com música, percorrendo bibliografias que me ajudassem a entender, me desse ferramentas para entender quais são as coisas que a gente pode fazer para melhorar essas questões, melhorar o estudo, melhorar a prática no instrumento ou a prática de alguma coisa que a gente esteja fazendo, né, em geral. Alguns autores ali que eu utilizei, alguns autores, inclusive, falavam mais de piano, de violino, alguns nada a ver com música, mas de psicologia, algumas questões não tão dentro da música, mas que a gente conseguiu trazer para o nosso tema, né? Dentro desse guia, eu dividi em 3 partes. A gente achou 3 questões que a gente queria abordar, que a gente achava extremamente importante. Antes do estudo, durante o estudo e depois do estudo. Será que a gente pensa no momento antes e depois do estudo, ou a gente só quer estudar, chegar a estudar e esse é o único momento que existe? Daí a gente conseguiu trazer a parte de antes do estudo e depois do estudo, para que o estudo funcionasse de forma melhor. Essas questões, muitas das questões que eu vou falar aqui, eu já conseguia fazer antes na graduação, mas eu consegui, através da bibliografia, confirmar com outros autores. Então, foi uma coisa bem legal, porque muitas coisas que eu fazia, olha que legal, esse autor está falando
legal que é mais uma pessoa que testou e, enfim, pesquisou. Como a gente tem pouco tempo, alguém tem um relógio para me dizer? Maravilha. Tem pouco tempo, eu vou falar sobre um capítulo. Em vez dos 3, eu vou falar sobre um capítulo, e se vocês ficarem mais interessados nos outros, eu posso passar o material. Eu vou falar um pouco sobre durante o estudo, né? A parte do que a gente pode fazer durante o estudo, sendo que, claro, já teve um antes do estudo e vai ter o pós-estudo, que é extremamente importante, ou tão importante quanto o estudo. Está funcionando? Maravilha. Maravilha. Durante o estudo, a gente conseguiu achar alguns subtópicos que a gente achou extremamente importante. O primeiro é o estudo do trabalho mental, o trabalho cerebral. O que é isso? É o estudo sem o instrumento. Será que a gente pensa o estudo do instrumento sem o instrumento, do estudo da música sem a música? Será que a gente tem essa mentalidade? Daí a gente viu que essa parte do estudo cerebral é extremamente importante antes de chegar no instrumento. Porque com esse estudo a gente pode achar e aprender algumas informações extremamente importantes da partitura e da música antes de estar no instrumento, sem precisar estar no instrumento. Eu não sei se nem todo mundo é musicista, não sei, mas para nós percussionistas, normalmente a gente tem uma sala com várias pessoas estudando, normalmente tem 1 a 2 marimbas, e quando a gente quer estudar marimba, as 2 marimbas estão ocupadas, e aí o que a gente faz? Né? Então a gente precisa estabelecer um momento antes de chegar no instrumento para coletar informações sobre a música. E alguns tópicos desses são os que eu uso normalmente, mas são os que, na bibliografia que eu pesquisei, são os que os autores também estabeleceram como extremamente importantes para um momento do estudo sem um instrumento. Então, primeiro, claro, essa ordem que eu coloquei é a ordem que eu utilizo, mas como eu coloquei ali do lado, tem outras ordens que eu acho legal também. Mas, enfim, para cada um pode ser diferente, para cada um a ordem pode ser outra, pode tirar um, enfim. Primeiro eu leio a partitura sem nenhum tipo de informação, leio e tento imaginar alguma coisa na minha mente, o que é da partitura, ritmo, enfim. Anotar, se vocês verem minha partitura, elas são todas coloridas. Assim. Marca-texto, caneta vermelha com as coisas que eu preciso estudar, caneta azul, caneta verde. Então, anotar, colocar todas as dinâmicas, anotar as dinâmicas lá, anotar os trechos que você acha que vai precisar estudar, enfim. Anotar todas as informações na partitura que você acha necessário. Pesquisar, que é pesquisar o contexto histórico do compositor, o contexto histórico da música, o que a música fala, enfim, se é o caso, né? Escutar a música com muito cuidado, claro. Se a gente for escutar uma música no YouTube, tomar muito cuidado com a versão que a gente vai escolher. Escutar para quê, né? Não para a gente copiar o material que está ali, que a gente está ouvindo, mas para ter uma noção do que está acontecendo, do que acontece na música, né? E estudar, ler o ritmo, ler a melodia, tentar fazer com a dinâmica, isso tudo mentalmente, isso tudo com alguma coisa, mas sem precisar estar com o instrumento, né? Isso antes de chegar no instrumento. Para que, quando a gente chega no instrumento, a gente pode só trabalhar no instrumento com todas essas informações que a gente conseguiu coletar. Ou seja, em vez de a gente partir do zero,
Já no instrumento, a gente está partindo de muito mais à frente do que isso. A gente já tem muitas outras informações que a gente, às vezes, se a gente chegasse no instrumento e começasse a estudar do nada, do zero, a gente não teria. Então, a parte anterior é extremamente importante, o trabalho cerebral, o trabalho mental. Depois desse trabalho, a gente tem o trabalho que eu coloquei como trabalho muscular, o trabalho físico, e o trabalho mental também, que são juntos, né? Nesse momento, que é o momento de chegar no instrumento, ler a partitura. O que é ler a partitura? Você já tem as informações, você já tem uma ideia, você já tem uma ideia de como soa, você já lê o ritmo, já lê um pouco da melodia, daí você vai ler a partitura. Você vai chegar, botar a partitura, o instrumento, e vai fazer uma primeira vista da partitura. Só que já não é uma primeira vista, né? Porque a gente já teve outras vistas, a gente já teve outros estudos dessa partitura. Mas é uma primeira vista no instrumento, né? Da partitura junto com o instrumento. Claro, a gente vai fazer essa primeira vista mais lento, mais tranquilo, né? Mas isso para a gente começar a se familiarizar com a música de forma junto com o instrumento, né? Dividir, o que é dividir? Eu expliquei na estratégia de memorização, não sei se a gente vai chegar nesse ponto, mas dividir a música é dividir as seções das músicas e dentro das seções as partes e os trechos e cada coisinha. Aí eu coloco como estratégia de memorização, mas, por exemplo, quando eu vou estudar uma música, quando eu vou começar a estudar e a memorizar uma música, eu divido por seções essa música, divido essas seções com seções menores e dentro dessas seções menores, menores seções e até chegar em grupo de notas. Ou seja, muitas das vezes eu consigo dividir entre 4 e 8 notas por vez para decorar, depois decorar a próxima, 4 a 8 notas, juntar, até chegar num sistema, por exemplo. Daí a gente faz o mesmo esquema embaixo, no próximo sistema, junta os dois sistemas e vai fazendo isso consecutivamente. Repetir, né? Repetir é a base do aprendizado, da gente acostumar com o movimento, acostumado com o que a gente está fazendo. Repetindo, tocar com áudio, de novo, tomar muito cuidado, porque tem que tomar muito cuidado com a versão que a gente escolhe no YouTube da música. Se tiver essa versão, se a música não for muito nova, aí às vezes não tem versão. Mas a fim de tentar tocar a música ao máximo possível sem parar. É um estímulo para você iniciar a música e ir até algum momento junto com o áudio, né? Uma outra coisa muito importante é não tentar copiar a música, né? Quando a gente ouve a música, a gente tenta copiar a interpretação da outra pessoa, acha bonito, enfim. Mas tentar realmente achar uma interpretação nossa e enfim. Executar isso que a gente acabou de fazer, executar lentamente. É uma coisa muito interessante de falar que a gente não tem muita paciência, né, de tocar lento, de estudar lento. E isso, se a gente for parar para pensar, é muito importante. Muito, muito importante. E se for parar para pensar mais ainda, se a gente estudar lento e estudar bem de uma forma segura, a gente vai acabar estudando muito mais rápido e absorvendo informações muito mais seguro, de forma muito mais segura, do que se a gente tocar rápido, estudar rápido, errar as mesmas coisas e nunca parar para consertar, e, enfim, vira um ciclo vicioso. Então, executar lentamente e, por último, perceber o que está errado, o que precisa melhorar, qual é o ritmo que está, enfim, essas questões. Eu coloquei uns exercícios técnicos, mas quem tiver interessado nos exercícios de 2 baquetas, tem de 4 baquetas para teclado, tem de caixa clara também. Alguns exercícios para desenvolver técnica
né, de 2 e 4 baquetas, e alguns exercícios para caixa clara, principalmente para desenvolver toque simples, toque duplo. Daí essa parte se chama técnica de diagnóstico e solução de problemas. O que é isso? A gente estudando uma coisa, a gente começa a errar essa coisa, só que a gente continua repetindo. Só que a gente continua repetindo, mas a gente não sabe por que a gente está errando. E nem sabe o que fazer para parar de errar essa coisa. E a gente continua repetindo, porque né, nós somos seres humanos. Então, a ideia da gente, beleza, estou errando isso aqui. O que eu faço agora? Por que eu estou errando isso aqui? E como solucionar isso aqui? Ao invés de, beleza, vou repetir, continua errando, repete de novo, continua errando, repete de novo, né? Beleza, vamos ter calma, tá bom. O que eu estou errando? Eu já estava falando de anotar, eu já anotaria, colocaria um círculo vermelho nesse lugar, né? E seria um trecho que eu estudaria, por exemplo, todos os dias até resolver, por exemplo. Então, esse momento é o momento de você se orientar. Nós, como alunos, muitas vezes a gente espera o professor o tempo todo. O professor para dar a resposta disso, o professor para solucionar isso. E muitas vezes a gente precisa chegar e achar a solução, porque senão você teve uma aula uma semana, na outra semana você tem outra, você vai ter que esperar até a semana que vem para você ter uma aula e o professor falar, né? E você nunca vai ter um tipo de responsabilidade em seus estudos, né? Você sempre vai esperar alguém, ou algum responsável, ou algum professor chegar e falar, você precisa fazer isso, né? Então, se orientar é uma coisa muito importante. A gente procurar ferramentas, procurar subsídios, às vezes perguntar ao colega, pedir para o colega vir assistir alguma coisa, é super interessante, super importante. Daí a gente conhece erros comuns, né? Normalmente, quando a gente erra, a gente não é a primeira vez que a gente erra aquilo. Então, a gente precisa conhecer os erros comuns, os erros que os seus colegas também cometem e de que forma eles solucionaram esses erros, de que forma os seus professores também solucionaram esses erros, né? Daí eu dividi essa parte de técnica de diagnóstico e solução de problemas, de questões, em 3. Primeiro, eu coloquei problemas internos, que são os problemas psicológicos. Depois eu trouxe um pouco de problemas externos, os musculares. E depois problemas musicais, interpretativos e técnicos. Os internos eu coloquei algumas coisas que enfim, muita gente passa, né? Eu passei e passo por algumas coisas muitas vezes e a gente precisa saber, beleza, eu estou com isso e como é que eu posso continuar estudando bem sem que eu perca meu foco, perca minha concentração, né? Nervosismo, por exemplo. O nervosismo é uma questão que a gente pode trabalhar no processo de estudo. Né? Quando a gente está tocando, quando a gente vai tocar num concerto, a gente sente nervosismo. Mas a gente pode trabalhar esse nervosismo durante o processo de estudo. Como? A gente pode se gravar, a gente pode chamar o colega, fazer uma apresentação na cantina, fazer uma apresentação para o segurança, chamar a mãe, o pai, alguém para assistir. Tantas pessoas que podem assistir para ajudar no seu nervosismo, né? Daí você tocando para pessoas diferentes, você percebe, por exemplo, quais trechos, quais lugares você vai errar. Você normalmente erra. São os erros que na hora você vai cometer, querendo ou não. Então você vai se preparando exatamente para não cometê-los. Depois eu coloquei a ansiedade, que também é um processo que a gente pode se preparar durante o estudo. A impaciência, né? A gente não tem paciência para tocar lento, por exemplo.
Ruídos psicológicos, que são as nossas vozes da mente, ou seja, nossos pensamentos, nossos problemas, coisas que a gente precisa resolver, né? São os ruídos psicológicos. Falta de concentração, né? Quanto tempo você consegue manter uma concentração? Depende do meu estado. Hoje? Agora? Segundos. Daí a gente tem que ter estratégias, independente do tempo, se for segundos, minutos ou horas, a gente precisa de estratégias para a gente estudar. Né? Já que a gente tem que estudar, vamos ter estratégia para a gente estudar. Se são segundos, se são 20 minutos, por exemplo, um pouquinho mais. Se são 20 minutos, beleza, nossa concentração vai durar 20 minutos. Tá bom, a gente precisa de um tempo, então, depois que a gente parar, essa concentração acabar, a gente para mais 5 minutos para tentar reaver essa concentração. Que é algumas questões que eu falo no capítulo antes do estudo, né? Mas precisa de estratégias. Beleza, 5 minutos para reaver essa concentração, ou 10. Daí mais 20 minutos concentrado. Beleza. Então, em 1 hora, teoricamente, você estudou 40 minutos, 45, e 10, 20 minutos se concentrando. Melhor do que estudar 1 hora inteira sem aprender nada, né? Melhor do que estudar 1 hora e você se concentrou só 20 minutos e os restos dos 40 minutos você estava desconcentrado e não lembra do que você estudou. Assim. Então, são questões que a gente pode pensar e realmente ter estratégias. Para cada um vai funcionar um pouco diferente, para cada um tem um tempo diferente de concentração, estratégias diferentes para se concentrar, enfim. Insegurança na hora da gente tocar, da gente estudar, da gente fazer tal nota, tal ritmo, tocar tal instrumento. Né? Essas são algumas questões, tem muitas outras, né? Mas essas são algumas questões que a gente colocou no guia. Problemas externos, como dores e incômodos musculares. Nós, instrumentistas, se não tomarmos cuidado, a gente tem bastante, e percussionista, então, se não tiver uma boa consciência corporal, pode criar problemas musculares, tendinite, enfim. Então, essa é uma coisa que a gente precisa pensar e ter estratégia. Dores e incômodos musculares. Ruídos externos, que, de novo, nós percussionistas, a gente tendo 1 a 2 salas por instituição, no máximo 3. Muitas vezes a gente precisa estudar nas mesmas salas do que outros colegas. Esses são os ruídos externos. O que a gente pode fazer? Né? O que a gente pode fazer para se concentrar com outra pessoa tocando forte um instrumento e você está tentando se concentrar e ouvir o metrônomo, o seu metrônomo e o metrônomo do seu colega tocando e você, meu Deus do céu. O que a gente faz? Normalmente, por exemplo, algumas coisas que a gente colocou no guia, por exemplo, virar ao contrário do colega, não ficar virado para o colega, que é uma coisa visual, que a mente entende que você tem alguém na frente quando você está virado, quando você vira, a mente, em algum momento, ela esquece. Além de você ter dependendo do colega, você pode questionar, perguntar se pode tocar um pouco mais baixo, então, o que você acha da gente tocar com outra baqueta, mais macia, enfim. Tem um jogo de cintura aí, né? Conversas paralelas, né? Que acontece bastante também quando a gente está dentro da sala estudando e entram 2 pessoas ou 3 pessoas e começam a conversar alto, aí, enfim, já acabou sua concentração ali. Então, o que a gente pode fazer para a gente ir mantendo essa concentração e diminuir esse tipo de intervenção no estudo, né? Talvez perguntar, será que vocês poderiam conversar lá, né, em outra sala, ou mais baixo, alguma coisa assim. Isso também, dependendo da forma que você fala, isso não vai matar ninguém, não vai, enfim.
E instrumento ocupado, que é uma coisa que nós percussionistas também sofremos. Instrumento ocupado, a gente vai na universidade, a gente quer estudar marimba e vibrafone. A gente chega na universidade, a marimba e o vibrafone estão ocupados. O que a gente faz? Será que nesse momento a gente não pode fazer aquele estudo antes do instrumento? Ou nesse momento a gente pode fazer um estudo de outra coisa técnica, ou em outro instrumento, mas a mesma coisa que você ia estudar no vibrafone? E aqui a gente coloca alguns problemas musicais, alguns problemas interpretativos que são erros e questões comuns, né, que a gente enfrenta. Como, por exemplo, problema de voicing, problema de melodia e acompanhamento, ligaduras de expressão que nós, como percussionistas, sendo muito percussivos e percutir as coisas, muitas vezes a gente esquece de questões de fraseado e de expressividade, mas a gente precisa estar tomando cuidado com isso, né? Dificuldade ou falta de consciência no uso do corpo para auxiliar na execução do instrumento. Problemas com abafamento no vibrafone, por exemplo. Dificuldades com partituras durante a performance. Por exemplo, partituras que são muito grandes, parecem pergaminhos gigantes. O que a gente pode fazer? Será que colocar uma fita adesiva, ou diminuir o tamanho, ou colocar em duas estantes, ou colocar uma no chão e outra estratégia, né? Ter estratégias para utilizar da melhor forma. Dificuldade em atingir o andamento, que a gente não tem paciência para estudar lento e ir aumentando o andamento, então muitas vezes a gente tem dificuldade de atingir o andamento, porque a gente toca muito rápido e não consegue tocar, e a gente tem a dificuldade de atingir o andamento, porque a gente não faz esse processo lentamente, enfim. E trechos e passagens difíceis. O que a gente faz quando um trecho é muito difícil e a gente não sabe o que fazer? Carlos, o que você faz? O que você fez aqui com a obra que a gente vai tocar do... Simplificou, né? Exatamente. A gente simplifica essas questões. A gente simplifica, por exemplo, tem que tocar 50 notas. Daí ele simplifica de 5 em 5. Ou faz 10, depois 10, ou toca metade do andamento. Ou seja, está simplificando para, em algum momento, chegar no que vocês vão ver hoje, que ele vai tocar tudo certinho, bonitinho. Maravilhosamente bem. Tá. Última coisinha que eu vou falar são as... É 6h10? Tá certo? 5 minutinhos. A última coisa sobre esse capítulo, sobre as estratégias de memorização. Às vezes a gente simplesmente quer chegar no instrumento e começar a tocar e já está memorizado. Simples mágica. E eu acho que é um pouco mais complicado do que isso. Então a gente procurou saber algumas questões de memória, como por exemplo, as memórias consciente e inconsciente, e qual a gente utiliza na hora de estudar, qual seria o tipo de memória mais segura para a gente absorver essas informações. Enfim, a forma que eu utilizo para memorizar é essa de A a H, que é essa ideia de simplificar o máximo possível as informações, para você ir juntando uma informação com a outra, né? Trabalho de formiguinha, de 1 em 1, 2, 2 e 2, 4. E dessa forma, no final, achar a obra inteira, né? A obra completa.
Acho que é um pouco do trabalho do mestrado que eu fiz, é bem rápido, né? Bem sucinto. Além desse capítulo, tem mais 2, que, quem sabe, em uma próxima oportunidade eu posso falar um pouco mais. Mas quem tiver um pouco mais de interesse sobre essas questões, antes, durante e depois do estudo, estratégia de memorização, concentração, enfim, essas questões, fala comigo aqui em Sacramento. Vou estar lá no prédio de percussão, no prédio de música, prédio de música, lá na sala de percussão. E agradeço a todos pela presença novamente. Qualquer dúvida, me avisem e até mais. E bom concerto. 6h10, já tem mais.